Gente, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Desculpe o contratempo de hoje, desse bugzinho aí que o Simpla nos arrumou, mas a partir da semana que vem já dá tudo regular, a partir das 19 horas. Quem eu não conheço ainda, prazer, meu nome é Fagner Santos, sou advogado trabalhista. Estamos aí nessa luta aí há quase 20 anos, na Justiça do Trabalho. E foi lá que eu conheci o professor Marcelo, lá de lá nós também criamos alguns vínculos, já demos aula em alguns cursos juntos, enfim. E temos aí nos últimos anos trabalhado em conjunto aí para melhorar a capacitação dos advogados no dia a dia da advocacia trabalhista, tá bem? Nós dividimos o curso, são 8 aulas, vocês sabem disso, e o que nós vamos fazer? O professor Marcelo vai dar as primeiras 2 aulas de petição inicial, eu dou as 2 próximas sobre contestação, depois ele volta e fala de provas, depois eu falo de audiência, e nós dois, nas últimas 2 aulas, vamos falar de recursos ordinários juntos, ok? Então, vocês só vão nos ver juntos nas 2 últimas aulas. As 2 primeiras são dele, as terceira e quarta aulas são minhas, a quinta dele, a sexta minha, sétima e oitava, nós dois juntos, tá bom? Só para vocês entenderem a metodologia, como vai funcionar. E, professor Marcelo, você está com a palavra aí, meu amigo? Vou deixar você, tá bom? Gente, boa Ok. aula, sucesso. Volto no finalzinho para fechar a gravação. Pessoal, muito obrigado. Então, vamos começar essa caminhada. Eu venho com muita satisfação, gosto de interagir. Já conheço a maioria de vocês. Algumas pessoas são novas e tudo mais, mas eu fiz questão de fazer esse curso. Eu já fiz a divisão dos temas, das temáticas com o professor Fagner, e eu quero fazer uma coisa muito prática, mas muito, muito prática mesmo, pessoal. Eu resolvi deliberadamente tirar algumas coisas que são interessantes, mas que são extremamente técnicas. Então, ao invés de falar sobre pedido imediato e pedido mediato, esse tecnicismo eu substituí sobre o debate se vale a pena usar o visual law, essa coisa nova, vocês entendem? Então, uma coisa assim, que eu vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco da prática, para poder, de alguma maneira, contribuir para a formação profissional de todos. Tá? E eu acho que tem muita coisa interessante que eu posso falar, que eu posso colaborar, contribuir. E vamos começar, então, essas 2 primeiras aulas falando de petição inicial, que a gente vai da petição inicial até o recurso ordinário. E, bom, serei um dos professores de vocês, Marcelo Segal, sou juiz titular da 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Atualmente eu estou convocado no TRT, atuando na segunda turma, tá bem? Então, eu vou colocar o material, tá bom? Sendo que ele será oportunamente enviado para vocês também, assim que a gente terminar o tema, portanto, na segunda aula, vocês receberão esse PowerPoint relativo ao tema petição inicial, tá bom? Havendo alguma dúvida, pode perguntar e vamos iniciar. E eu estou com uma ótima expectativa, acho que vai ser muito legal. Então vamos lá, pessoal. Compartilhando aqui. Ver se apareceu, tela cheia para todo mundo. E sim, né? Então, esse vai ser o curso. Começando com a petição inicial, contestação, instrução, recurso. Então, claro, a gente mais adiante vai falar sobre prova e tal. Então, eu começo falando sobre a petição inicial. Bom, sabidamente, né, isso aí já é tradicional. Todo mundo diz, fala e com razão, que a petição inicial é como se fosse um projeto da futura sentença. É a petição inicial que vai dar as balizas, que vai dar os limites da futura decisão. Até porque nós sabemos que o juiz não pode julgar ultra petita nem extra petita, certo? Eu vou ver daqui a pouquinho. Então, ela tem um contorno muito especial, é uma peça muito importante. Alguém duvida? Alguém questiona isso? Claro que não. Portanto, ela tem que ser feita com todo o capricho, pessoal.
E muitas vezes não é isso que eu vejo. Eu vejo, e talvez vocês já tenham visto também, como advogado de empresa, que eventualmente tenham que ter tido contestação, às vezes petições que você não consegue compreender perfeitamente aquilo que a pessoa quer. É, parece que foi feita em cima de uma plataforma, de uma outra petição, mas esqueceram de tirar algumas partes. Você vê até equívocos mesmo, é um trabalhador do sexo masculino, está reclamante, a reclamante. Então, acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Então, esses pequenos defeitos, assim, são coisas que o profissional não pode admitir. Eu não vou dizer que ninguém vai trabalhar com modelos, porque é uma coisa tradicional e é comum acontecer, mas mesmo trabalhando com modelos, você tem que ter cuidado, você tem que ter atenção, você tem que ter uma verificação final. Porque, gente, depois de enviada a petição inicial, é verdade que você pode aditar, pode fazer, se for o caso, emenda, sendo que a emenda seria, no caso de um vício, ou seja, a petição não foi bem feita, ou supostamente não foi bem feita, ou o aditamento que você quer acrescentar, provavelmente porque você não teve a atenção necessária. Então, vocês concordam comigo? Se a petição é feita, não vai ter aditamento, não vai ter emenda, não vai ter nada. Essa petição vai até o final da causa e é ela que vai dar o balizamento da sentença. Ou seja, a petição inicial é a sentença da maneira que o autor gostaria. Se eu, como autor, pudesse ter o destino do processo, eu queria que tudo aquilo que eu escrevi na petição inicial fosse reconhecido como verdadeiro. Tá? Então, eu estou toda hora, e digo cada vez mais, valorizando a petição inicial. Valorizando de ser uma peça, ainda que enxuta, uma peça com boa técnica jurídica, que tenha argumentos razoáveis, argumentação jurídica, pessoal. É nisso que todos precisam estudar. Mas para eu ter argumentação jurídica, Renan, concorda comigo? Eu tenho que estudar. Eu tenho que ter o cabedal de conhecimento, certo, Débora? Para poder colocar isso, refletir isso nas minhas palavras, nas minhas colocações. Especialmente na questão do fundamento jurídico, já que os fatos pré-existem à própria ação. E lembrando que eu gosto sempre de falar que é endereçamento, tá, gente? Isso já mudou há muito tempo e até hoje as pessoas erram. O endereço é ao juízo, não é mais ao juiz. Ah, mas se eu botar juiz vai ter algum problema, Marcelo? Não, não vai ter, vai chegar lá de qualquer maneira. De uma forma ou de outra vai chegar. Mas assim, você vai verificando não só por esse detalhe, mas outros, se a pessoa tem ou não técnica jurídica. Entenderam o que eu estou falando? E é importante porque você revelando técnica jurídica, você se autoriza, se credencia perante o juiz. As Camilas, ok, Cláudia, Selmar, Marina, tudo ok, né? Fábio também, tá? Agora sim. Então, ao juízo, lá, ao juízo da 26ª Vara. Tem gente, mas eu não estou dirigindo ao juiz. Mas não é ao juiz, é ao juízo, é algo impessoal. Gente, eu já recebi petição ao excelentíssimo senhor doutor juiz Marcelo Segal. Gente, era para mim mesmo. Mais pessoal que isso era impossível. Para mim e para mais ninguém, hein? Se eu tiver de férias lá, vai ter que parar tudo, esperar eu voltar de férias para alguém despachar aquela petição. Então, é ao juízo, realmente, a quem estiver lá exercendo as atividades, tá? Bom, a questão do princípio do impulso oficial. Isso é uma discussão danada que dá em execução, nós não vamos ter, porque nós não temos esse problema na fase de conhecimento, e realmente o curso se propõe só a questão da fase de conhecimento. Em termos de impulso, na fase de conhecimento, e é essa que nós estamos vendo, na fase de cognição, vigora o princípio do impulso oficial. Está no CPC, artigo 2º, está na tela. Então, mesmo que a parte é, se omita, o processo será conduzido, ainda que pelo magistrado de ofício, até a solução. Concordam todos? Então, se o réu não contestar, não comparecer, então o processo não vai ficar parado? Claro que não. Claro que não. Porque, nesse caso, vigora o impulso oficial. Já na execução, a mesma situação não ocorre. Pelo menos é o que está na lei. Botei aí o artigo 878 com a nova redação dada pela reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, dizendo que, na execução, o juiz não pode prosseguir de ofício
A não ser que a parte não esteja representada por advogado. A não ser no caso do ius postulante, que, convenhamos, é caso muito raro na Justiça do Trabalho. Muito raro da gente ver ius postulante. Tá? Ainda assim, tem muito magistrado que entende que não, que a execução pode ser tocada de ofício, qualquer coisa nesse sentido. Mas existe uma certa polêmica, mas eu nem vou entrar nisso, porque, na verdade, não é a minha matéria. A minha matéria é a fase de conhecimento e, portanto, tem sim impulso oficial. Aqueles julgamentos que eu falei para vocês, né? Quer dizer, por isso que é importante, e também eu falo para vocês, muitas vezes eu vejo petições iniciais que, até pela narrativa, o indivíduo teria determinados direitos, mas eles não foram requeridos pelo advogado. E aí, concordam todos? Não é possível o deferimento. Senão seria um deferimento, né, um julgamento extra petita, fora do que ele está pedindo. Também não pode haver julgamento ultra petita, além do que a pessoa está pedindo. Então, ela está pedindo 10 horas extras. Eu não posso deferir 15 horas extras, concordam todos? Ele só está pedindo 10 horas extras mensais. Eu não posso deferir 15. No máximo, eu posso deferir 10. Senão, seria um julgamento ultra petita, porque ele está pedindo aquele tema, aquele direito, mas não na modulação que foi deferida. E o julgamento extra petita, se ele está pedindo só hora extra, eu não vou poder deferir 13º salário, que, afinal de contas, ele não está requerendo. Tá? Então, nós temos aí, pessoal, tecnicamente, esses princípios da adstrição ou congruência. Isso é importante saber, até mesmo para explorar em eventual recurso, tá? Uma coisa convincente é você fazer a comparação entre o que foi requerido, portanto, na petição inicial, e aquilo que foi deferido. E o juiz tem a obrigação de observar esses princípios da adstrição ou congruência. Ele só pode deferir, no máximo, aquilo que foi pedido, e no limite do que foi pedido. Não pode além. E tem um julgamento, pessoal, chamado citra petita. O citra petita é quando o juiz defere menos do que foi requerido. E o julgamento citra petita é admitido. Entende? Então, ele está pedindo 10 horas extras, eu me convenço que só eram devidas 8 horas extras. Não tem problema. Ele quer um plus salarial de 50% do salário, alegando que havia acúmulo funcional. O juiz reconhece que há o acúmulo e resolve deferir 20%. Então, o julgamento citra petita. É abaixo do que foi pedido. Esse julgamento é totalmente normal, autorizado e acontece regularmente. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Estamos todos indo juntos? Sim, Cláudia, Marina, as Camilas, Selmar, Maria Isabel, agora Luísa, Denise. Tudo certo. Sim, beleza. Só tem uma coisa que é importante, e eu já vou até antecipar. É aquela questão, vamos ver daqui a pouquinho, na parte estrutural da petição inicial, é a liquidação dos pedidos. Gente, eu vou trazer a SDI julgou pela primeira vez, e eu vou trazer o numeral do acórdão, pela primeira vez a SDI pacificou que o valor indicado na petição inicial não é vinculante, não é limitador. Entenderam todos? Isso sempre, todo recurso tem isso, pessoal. E sentenças que eu vejo lá em grau de recurso, tem muito juiz que, acatando uma tese das empresas, assim, excelência, olha só, eu não devo nada. Mas se eu for condenado, no máximo eu tenho que ser condenado no valor que foi colocado na petição inicial. E o autor fala assim: não, olha só, isso é uma estimativa, não é um valor exato, então pode ultrapassar, pode passar, sabe essas coisas? Então o TST entendeu que aquilo era, na verdade, um arbitramento de valor, uma estimativa de valor. Então não é vinculante. Eu vou trazer daqui a pouco para vocês, tá? Só estou antecipando, mas vai chegar um momento próprio daqui a pouquinho. Mas tem uma exceção: o pedido de dano moral. Concordam que é um pedido que vem sendo feito recorrentemente na Justiça do Trabalho por motivos variados? Assédio moral, assédio sexual, imposição de metas, limitação de ida ao banheiro. Gente, é um milhão de situações. Já havia até situação pela alegação de falta grave falsa.
aí deram justa causa, alegando uma coisa muito grave contra ele, e aquilo ele não fez, e nega, e ele quer dano moral. O dano moral é o único pedido em que você tem que colocar o valor que você pretende. Aí não tem essa coisa de ser estimativa, não. Eu quero 5 mil reais. Então, eu sei que o juiz vai deferir no máximo 5 mil reais. Entendem? E isso, de onde está tirando isso? Do artigo 292, que está na tela, inciso 5. Nessa ação que você pede indenização, você tem que dizer, no caso de dano moral, o valor que você pretende. Então, não adianta vocês falarem assim: olha, juiz, o valor que Vossa Excelência entender que seja razoável. Isso não existe. Isso é um pedido vocacionado à inépcia. Você não está respeitando o CPC e não está respeitando a CLT, que você não colocou. Só que nesse caso, não dá para falar, não, olha só, excelência, eu botei 5 mil, mas foi só uma estimativa. Se Vossa Excelência quiser dar 50 mil, não tem problema. Claro que tem problema. Pelo menos à luz da lei tem problema. Ou se alguém diz que não tem problema, tem que me justificar, tem que me fundamentar. A argumentação jurídica. Então tem que pedir com sabedoria, mas não quer dizer que com isso que eu vou botar só valores enormes, fantásticos. Não é isso. Mas tem que ser o valor que você pretende. Olha, eu não recebi as verbas resilitórias, juiz. Fiquei muito prejudicado, aqui estou comprovando que a maioria não faz essa prova, de que meu nome foi inserido em cadastro restritivo de crédito, eu estou devendo pensão alimentícia, pode ver aqui, estou numa situação difícil, estou devendo aluguel, olha aqui, estou com ordem de despejo, porque eu não tive dinheiro para arcar com os meus compromissos. Então, eu quero 3 mil reais de dano moral por conta disso. Você tem que pedir o valor que você quer. Eu já vi alguns advogados botando em valor não inferior a 3 mil reais ou não inferior a 5 mil reais. Gente, aí vai de 5 mil reais até o infinito, né? Você tem que dizer quanto você quer, você tem que dizer qual o valor que satisfaz e supostamente sana ou mitiga aquele dano que você teve em algum aspecto da sua personalidade, tá? Então, dano moral, gente, tem que colocar o valor e não dá para sair por a mesma tese de que é apenas uma estimativa, porque realmente você pode fazer um cálculo errado, pode acontecer uma coisa ou outra, tá? Então, atenção para o Doutor, dano moral. doutor Se pedir. Marcelo, Sim, Luísa. Vossa Excelência falou sobre ultrapetita e extrapetita. E citrapetita. Nesse caso do dano moral, pode ser majorado pelo juiz o pedido que foi limitado pelo reclamante? Olha, o autor vai dizer na petição inicial quanto ele pretende. Então, eu já sei que aquele é o limite, é o balizador máximo. Eu posso deferir de zero, julgar improcedente, até aquele valor. Mais do que aquele valor, não. Mais do que aquele valor, não tem fundamento jurídico. E, Luísa, eu já vi uma vez isso acontecer. E assim, é porque não precisa ter, ele tem que dizer qual foi o problema que ele teve. Não, a lei diz que você tem que dizer o valor que você quer. Certo? Com base no parágrafo 5, no 5 do 292, certo? Sim, Valor no inciso 5. pretendido. Isso. Porque Sim, senão, Luísa, inciso não 5. poderia, não poderia, se você diz que dá um cheque em branco e o juiz dá o valor que ele quiser, você não poderia nunca recorrer dizendo que o valor é baixo. Tá? Tá, Tá? E a Débora ok, pergunta se a obrigada. aplicação de justa causa revertida em juízo pode dar direito a dano moral. Débora, pode sim, dependendo da alegação. Se você for ver naquele artigo 482 da CLT, tem algumas situações ali que são próximas ou até mesmo criminosas. Por exemplo, 482A da CLT, ato de improbidade. Improbidade é desonestidade. Então, vamos imaginar que você alega a empresa alega que o autor praticou um crime. Olha, apresentou um atestado médico falso. Isso é falsidade documental, isso inclusive é crime. É crime com várias repercussões. E se verifica que, na verdade, aquilo não aconteceu, ou que não há prova. Olha, excelência, ele desviou dinheiro do caixa. Poxa, isso é furto. Entende? Então dá para a depender da situação, então tem que ver no caso concreto. Pode gerar indenização por dano moral, sim. Tá? Agora, é claro, não vai ser qualquer situação de justa causa, tá? Eu posso falar só, ele foi desidioso. Ah, desídio, eu quero dano moral. Não me parece que caiba. Olha, indisciplina, insubordinação, não me parece que são situações que caiba dano moral, mas você tem que ver no caso concreto. A omissão do motivo que ela pergunta. Olha, a omissão do motivo, eu particularmente acho que não.
E é um erro do empregador que teve uma assessoria jurídica deficiente, tá? Porque, como a justa causa é considerada uma punição, e é a mais alta punição no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro, então, em toda punição, é importante que você informe o motivo pelo qual a pessoa está sendo punida. Porque se ela não souber o motivo, ela não vai poder se consertar. Não terá o cunho pedagógico, que é um dos objetivos da punição. Então, a empresa, assim, não deveria falar a mesma coisa. Ó, eu estou suspendendo você, Débora, por 5 dias. Tá bom, mas estou sendo suspenso por quê? Ah, não vou poder te falar, é segredo. Como pode ser segredo? Não tem segredo, é a minha pessoa. Eu que estou sendo punido, eu tenho direito de saber. Eu tenho direito de questionar. Então, na questão da justa causa, em que pese é uma punição que depois não tem mais possibilidade da pessoa voltar, ainda assim seria importante colocar por esse cunho pedagógico. O fato é o seguinte: se isso for judicializado, a empresa vai ter que trazer um motivo, concorda? Vai ter que trazer não só o motivo, como provar, porque o ônus da prova, inegavelmente, é da empresa. Então, eu acho que tem que ver o caso concreto, mas eu não excluo a possibilidade, não. Tá? Assim, é assim, professor, é só uma dúvida. Sim. Porque depois da reforma, né, veio o artigo, salvo o melhor juízo, 223, que diz ali que dependendo, né, vai ser um salário ou 2 salários, dependendo do caso. Dependendo do caso, eu posso pedir fora daqueles valores ali, Pode, por exemplo, 100 salários mínimos, um exemplo. pode, Fábio. Na Posso. verdade, olha só, lembra a decisão do STF, tá? Ainda não tem decisão final, mas o relator, o ministro Gilmar Mendes, está finalizando no sentido de que aquela tarifação, vamos colocar assim, tá? Aquela tarifação de dano moral é constitucional, mas não é vinculante para o juiz, que poderá se afastar dele a depender do caso concreto. Ok, Tá? perfeito. Imagina um acidente do trabalho com evento morte. Se o indivíduo ganhar um salário mínimo, o máximo gravíssimo seriam 50 salários, não seriam 50 salários mínimos? É isso que vale a vida de uma pessoa? Perfeito, perfeito. Sim, Tá? mas Agora aí, sim. professora, licença, aí, na verdade, pode realizar outros pedidos, né? Não necessariamente só um pedido de dano moral, né? Tem aí dano material, tem, enfim. Mas, Marina, o dano material você só ressarce a pessoa de um gasto que ela teve. Você só está recompondo ela à situação anterior. Você não está dando nada além daquilo, concorda? Concordo, mas e se eu quiser pedir um pensionamento nesse caso de falecimento? Sim, mas pensionamento, Marina, é dano material. Isso, Concorda? É dano emergente concordo. e lucro cessante. Isso é lucro cessante. Aquilo que razoavelmente a vítima deixou de ganhar. É dano material de qualquer Dano maneira. material, né? É. Não é dano Então, mas moral. é que muitas vezes as pessoas colocam tudo no dano moral, era isso que eu estava querendo me referir. Que Aham. muitas vezes eu vejo colegas que colocam tudo no dano moral e não separam os danos, né? Então, Mas ela quer teve. uma indenização É, que englobe tudo, mas na verdade ela tem condições, o advogado pode fazer diversos pedidos, enfim, de dano material, lucros cessantes, enfim, eu vejo que isso o pessoal tem um pouquinho de dificuldade. sim, Mariana, concordo contigo. E eu acho que tem que haver pedidos de forma separada. Por exemplo, olha, eu quero dano material X, dano moral Y, dano estético, Mariana, Z. E o juiz deve deferir, se for o caso, separadamente, para que aquilo possa ser objeto de análise pelo segundo grau, que vai verificar se cada uma daquelas condenações é compatível com a situação fática. Exatamente. Tá? Excelência, uma dúvida, me escuta? Sim? Eu consigo majorar o dano moral em segunda instância? Por exemplo, eu peço um dano moral na inicial e Consegue, na Renan. instrução consigo Consegue, comprovar consegue. que foi O que eu posso. majorado. Eu estou trazendo agora um pouco de experiência do dia a dia, da vida, tá? Normalmente, Renan, eu vou falar da minha experiência. E aí, usando o que o Fábio falou. Fábio, eu uso, já que o próprio STF está sinalizando no sentido que é constitucional, eu costumo usar o 223, que ele está falando, que é aquela questão. Eu primeiro tenho que definir, não o valor, Fábio, eu tenho que definir primeiro se o dano é leve, médio, grave ou gravíssimo. E aí, a partir dali, eu vou verificar, é leve, é 1 a 3 salários mínimos. Ele é médio, 3 a 5, e vou encaixando pelo valor do salário. Normalmente, Renan, depois que eu faço todas as operações, que é uma operação parecida até com direito penal, se a gente for pensar bem, você fixa uma pena base, você vê se tem agravante ou atenuante, você vê se tem causa especial de aumento ou diminuição de pena, e aí você tem a pena final. Eu sempre achei que o valor que eu encontrei era um valor razoável. Depois que eu transformei em dinheiro, é uma operação matemática, tá? Não é uma questão simples. Ó, dá X, dá Y, até, assim, é horrível.
Mas, assim, seguindo aquilo, normalmente dá certo. Agora, quando não dá certo, Fábio, são casos gravíssimos. Casos muito, muito, muito graves, eu acho que aquilo acaba dando, como a média salarial no Brasil é baixa, não sei se você vai concordar comigo, como a média é baixa, então acaba que o valor acaba ficando pequeno, então é o momento do juiz também se afastar. Agora, Renan, essas coisas que o juiz define chegam no segundo grau. E normalmente são valores razoáveis, normalmente. Então, assim, existe, poderia dizer, uma tendência de até ser mantido. Eu posso te falar a minha visão, Renan, porque eu estou no segundo grau agora, por acaso. Então, quando eu vou apreciar, eu não fico vendo quanto que eu deferiria. Olha, quanto que eu vou deferir nisso? Quanto é que o juiz deferiu? Eu não faço isso. Até porque eu não estou rejulgando a causa. Eu vou verificar se o juiz já arbitrou um valor que é razoável de acordo com aquilo que foi apresentado. Se foi razoável, eu vou manter, mesmo que não seja exatamente o valor que eu deferiria. Olha, eu deferiria R$ 3.000, mas o juiz fixou em R$ 2.000. Ora, é uma coisa mais ou menos compatível. Então, assim, eu não estou ali para rejulgar a causa e sim verificar se houve se fugiu muito, escapou muito daquilo que seria mais ou menos uma coisa harmônica, equilibrada. Então, só para você mais ou menos ter isso. Então, a gente lá já aconteceu de reduzir e já aconteceu de aumentar, mas normalmente é mantido. O que não quer dizer que o advogado não se empenhe, se for o caso do autor, já quem está falando de petição inicial, se for o caso, em aumentar. Mas ele vai falar, olha, o valor é pequeno, eu quero que aumente. Isso é insuficiente. Isso, na verdade, não tem nem dialeticidade. Um monte de gente morre no meio do caminho por causa disso. Você tem que atacar os fundamentos da decisão para poder tentar a majoração. Perfeito, obrigado. Tá? Marina, sim, pois não? Não, só para complementar que o que eu tenho observado é que os magistrados, eles arbitram o dano moral com base no salário do empregado. Mas é com base no 223, Marina. O É. 223 fala isso. E isso, por isso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, porque se entendeu que havia uma certa discriminação. Porque no mesmo Uhum. evento que dois trabalhadores que ganham salários diferentes tivessem sinistro, as indenizações seriam diferentes. E você não tem esse modelo em nenhum outro lugar, nem na lei de imprensa. Então, por isso que teve a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, a ADI. Aparentemente, o STF vai dar aparentemente, porque não chegou ao final da decisão, mas aparentemente está sinalizando no sentido de que vai se declarar constitucional, mas não vinculante. Então são duas coisas diferentes. Ser constitucional não quer dizer que eu só possa julgar com aquela base. Excelente. Tá? Joseph, pois não? Professor, boa noite. Boa noite. Se possível, se não puder agora para não atrapalhar a aula, mas se possível, poderia repetir a questão do slide anterior do ultrapetita, citrapetita, a questão de não estar limitado ao pedido? Joseph, eu prefiro deixar porque vai estar, inclusive, a decisão nos próximos slides. Ah, tá. Então tá Então, bom. eu só adiantei a matéria, Joseph, porque nem era o momento. Ah, tá bom. Tá? Pode deixar que vai saciar a sua dúvida. Tá, Rapidinho, obrigado. daqui a pouquinho. Boa noite, desculpa, mas. Obrigado. Tá, Débora, sou eu, como advogado, que tenho que dizer se a ofensa é leve, média, grave ou gravíssima. Débora, sim, por que não? Eu estou propondo a vocês, está sendo super legal essa conversa e esse debate, que a gente não tem em qualquer lugar. Olha, excelência, eu tenho isso, eu quero 5.000. Mas de onde você tirou 5.000? Por que não é 10.000, 15.000? Você tirou da cartola quanto? 200.000, 300.000? Vocês entenderam? Então eu estou propondo uma coisa diferente para você. Excelência, olha só, ele sofreu um dano. Esse dano eu entendo que é médio. Porque também a pessoa é o seguinte, olha só, falou mal da pessoa, ela quer R$ 1.000.000. Só que aqui não é os Estados Unidos. É gravíssimo, eu tenho transtornos por causa disso, nunca mais vou me recuperar. Todo o dinheiro corrente, moeda corrente, transitando no Brasil, circulante no Brasil, não será suficiente para restaurar a minha dignidade. Gente, isso parece para um folhetim mexicano, entendeu como é que é? Então, se o advogado quiser se antecipar e até mesmo já fazer isso, sinceramente, vai ficar muito mais musculoso do que aquele que sai tirando um valor que a gente não sabe de onde veio. Não sei de onde veio os 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, entenderam? Joseph, Marina, Renan, Fábio. Então, excelência, olha só, vou reconhecer. É um dano leve.
Eu estou reconhecendo. Para que eu vou dizer que é gravíssimo se não é gravíssimo? Então, dano leve. Esse dano leve, eu quero 3 salários dele. Ele ganha 2.000, eu quero 6.000 reais. É uma coisa compatível. E é mais do que aquele cara que taca lá 5.000 reais, que não sabe como. E se o juiz acha que é 5.000, então ele vai dar menos, vai dar uns 2.000, 3.000, quando se der. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro, que eu sei que tem gente de outros estados, existe, eu vou botar no chat, a tese prevalecente, que a gente usa muito lá, tese prevalecente número 1. Essa tese prevalecente diz que o descumprimento do pagamento das verbas resilitórias por si só, ou o descumprimento de obrigação contratual por si só, não geram dano moral. Aí, quando o juiz defere, muitas vezes é cassado, mas muitas vezes mesmo, por conta da tese prevalecente número 1. Não estou dizendo que ela seja boa, não, tá? E por acaso, quem advoga, no Espírito Santo, lá tem uma súmula que não é súmula, é tese prevalecente. Tem uma súmula no Espírito Santo dizendo exatamente o oposto. Que o fato de não pagar a verba resilitória, é o termo técnico, gera dano moral. Claro que vai gerar um dano moral pequeno, concordam todos? Alguém vai dizer, tudo bem, vai ser leve. Se ele comprovar que, olha, teve esses prejuízos que eu falei anteriormente, está aqui a comprovação que não foi para o SPC, está aqui a comprovação que eu fui despejado, está aqui a comprovação que saiu mandado de prisão contra mim porque eu devo pensão alimentícia porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí a gente já pode questionar eventualmente ser um dano médio. Vocês entenderam? Então, pelo menos a gente tem uma justificativa. Se não é a melhor possível, é uma justificativa. Então, assim, eu concito vocês a fazerem de forma mais densa esse pedido de dano moral. E o mais denso significa fazer vinculação com um artigo da CLT que veio na reforma e que, até o presente momento, é constitucional. Concordam todos? Não foi declarado inconstitucional a presunção de legitimidade. E, portanto, ele é válido. Vamos em frente. Vícios na petição inicial. Resolvi fazer o contrário. O que eu vi de errado? Que aí, pô, legal. Sabe? Mostrar o que é errado também tem utilidade para você evitar fazer isso. Ao invés de ficar fazendo o que é certo. O certo é o perfeito, mas o perfeito é muito difícil porque cada um pensa de uma forma diferente. Cada juiz tem um entendimento diferente. Mas eu sabendo dos vícios, dos problemas, eu evito esses problemas e vou evitar muitos problemas com vários juízes. Entenderam todos? Então, a proposta? A proposta é começar pelos vícios. Tudo diferente, né? Pessoal, dá um feedback aí. Estão gostando? Tá tudo ok? Deixa eu ver quanto já temos aqui. Caramba, nem sei quanto tempo. Não vou ficar também. Tudo ok até aí? Bota o chat aí, pessoal. Flávia, fala aí, Flávia. Denise, Selmar, vê se tá tudo ok. Para começar a ver os vícios agora da petição inicial. Ou seja, tudo aquilo que tem que evitar. E pode ser que alguém cometa um viciozinho ou outro desses aí, hein, gente? Inadvertidamente, tá? Então vamos lá. Vícios. Olha, eu pego muito isso e me deixa chateado. O cara invoca um direito que está em norma coletiva, convenção coletiva, o acordo coletivo, e não junta a norma coletiva. E às vezes ele ainda diz, conforme a norma coletiva que eu juntei. E não juntou. E você fica procurando, às vezes, lá e não vai achar, porque nunca vai achar. Ou outro caso, ele junta, mas junta de período diferente. Às vezes é um período no qual a pessoa não trabalhou. E vamos lembrar que agora não tem mais ultratividade de norma coletiva, concordam todos? Ela só vale naquele período de vigência, no máximo 2 anos. Ou tem gente que junta a norma coletiva do período, mas junta de outra base territorial. Entenderam o que eu estou falando? O cara trabalhou em Niterói e junta de São Gonçalo, a de Duque de Caxias, a de Nova Iguaçu. Gente, não serve. O cara é comerciário em Niterói, ele não vai juntar o Sindicato de Comércio de Nova Iguaçu, gente. Porque a base territorial é outra. Tem que ser a base territorial onde ele trabalhou. E tem empresa que faz isso também. A minha sede é em São Paulo, aí eu sigo a norma coletiva de São Paulo. Quem te dá esse direito? A norma coletiva é do local da prestação de serviço, que é o mesmo para fixar a competência. Competência não é dada pela sede da empresa, é no foro do local da prestação de serviços. Entenderam o que eu estou falando, todos? Então, vale isso? Claro que não, evidentemente que não. Não sei que gênio que disse que pode fazer uma coisa dessa, porque não pode.
tá? Então, atenção a esses vícios. Se for me invocar a norma coletiva, junta a norma. Se você não tem a norma, procura a norma. Se você não encontrou, não faz o pedido, então. É mais honesto. Que a partir do momento que o juiz verificar, pô, ele está pedindo isso, não trouxe a norma. Você já se desacredita. Aí, um outro negócio também, você não junta. Eu quero salário família. Não junta nem a certidão de nascimento do filho. Ou seja, ele não prova maternidade ou paternidade. Na terceira, o juiz não vai acreditar mais em você. Entenderam? Eu estou falando de psicologia, tá, gente? Ah, mas onde é que está escrito um artigo de lei? Em artigo nenhum. Estou falando da vida. Outra coisa errada da petição inicial, que eu já vi acontecer muitas vezes, limitar o pedido aos últimos 5 anos. Às vezes, o indivíduo tem um contrato de trabalho longo e ele já pede na petição inicial os últimos 5 anos. Se eu quero horas extras dos últimos 5 anos. Por que ele faz isso? Porque ele está presumindo e contando que a empresa vai alegar a prescrição parcial a favor dela, então ele já antecipando, já coloca os últimos 5 anos. Aí eu pergunto para vocês, e se ocorrer revelia? Se ocorrer revelia, eu só vou poder deferir as horas extras dos últimos 5 anos. Concordam todos? Porque foi o pedido que você fez. Senão, eu estarei julgando ultra petita, além do pedido, que eu estou fazendo uma modulação, né, no tempo maior, com alcance maior, do que você requeriu. Certo, Marina? Então, não limite o pedido aos últimos 5 anos. Eu não tem esse perigo de falar assim, mas Marcelo, não é por causa de honorários advocatícios? Não, porque já está pacificado que o autor só pagará honorários advocatícios nos pedidos julgados inteiramente improcedentes. Entendeu? Nesse caso, ainda que haja alegação, vai ser julgado parcialmente procedente, as horas extras ele não paga. E tem mais, hein? Muita gente está importando uma tese, tem gente que aceita, tem gente que não aceita. De quando você decaiu de parcela mínima, é uma tese gestada no STJ, também não pagaria honorários. Mas isso é polêmico. Eu não vou falar para vocês que é pacífico, porque não é. Deixa eu ver aqui no chat. Tudo perfeito. Ah, tá bom, obrigado, pessoal. Obrigado. Seria matéria de defesa? Exatamente, Selma. Prescrição é matéria de defesa. Tá? E tem outro caso também, Selma. Você pede horas extras todo período, que você tem a obrigação de pedir, obrigação de fidelidade com o teu cliente, a empresa vem, contesta, mas não alega prescrição a favor dela. Não pode acontecer? Pode. Eu já vi. E acredita ou não, é escritório grande, sabe? Aquele cheio de nome, cheio de negócio, parece quase a realeza lá, umas insígnias, né? E a prescrição que é bom nada. A Débora pergunta, prestando serviço em vários locais, como fica a fixação de competência? Débora, a competência nesse caso fica sendo concorrente. Qualquer dos locais tem aptidão para receber toda a reclamação trabalhista. Primeiro, você não é obrigado a fatiar, fragmentar em tantas ações quantas forem os locais de trabalho, não há. E também não é porque tem uma lenda aí, tem que ser o último. Não tem lugar nenhum dizendo que tem que ser o último. Imagina, você ficou 10 anos lá em Brasília, veio aqui para o Rio de Janeiro, ficou 2 meses e foi mandado embora. Gente, a quase totalidade dos pedidos já é referente a Brasília, é lá que deve estar a prova lá, as testemunhas. Então, pode ser aqui, pode ser em Brasília, tanto faz. Aí o advogado provavelmente vai fazer onde é mais confortável para o cliente, ou até onde é mais confortável para ele, né? Para falar a verdade, né? Certo? Provavelmente para ele. Mestre, Sim. teve uma situação em que a própria empresa juntou a convenção coletiva que seria a correta, que o reclamante não tinha juntado. Porém, acabou que fizeram um acordo, né? E resolveu a situação. Nesse caso, poderia ser aproveitada a prova produzida pela reclamada para acampar o pedido do autor? Poderia, Tiziana, poderia ser aproveitada. Agora é perguntar para esse advogado da reclamada para quem ele está defendendo mesmo, né? Para poder ver. Exato. Porque o cara não juntou, aí eu vou dar de bandeja para juntar, para provar que ele tem razão. No caso, eu acho que tinha alguma cláusula ali que ele precisava realmente se defender e por essa razão ele juntou, para ter menos prejuízo, vamos dizer. Mas dessa maneira ele acabou que ajudaria o reclamante, né? Entendi. Outras falhas, pessoal, que não é propriamente uma falha, mas é um debate que a gente tem.
indicar muitos paradigmas em equiparação salarial. Sabemos que no pedido de equiparação salarial tem que indicar o modelo, certo? Tem que indicar um paradigma. E eu já vi algumas ações que o cara indica um monte de paradigmas. Gente, eu não estou falando que tem que ser um e apenas um. E eu já vi até juiz fazendo isso, hein? Tá? Para emendar a inicial, para indicar só um paradigma. Gente, não está escrito em lugar nenhum. Eu desafio alguém para me mostrar no 461 da CLT onde está escrito que eu só posso indicar um paradigma. Não é verdade. Eu posso até indicar mais de um paradigma. Posso indicar 2 paradigmas. Já vi até mais, que eu achei até um pouco excessivo, 3 paradigmas. Mas eu já vi casos de bancário que o cara indica 15 paradigmas. E o reclamante não conhece nenhum desses paradigmas, na verdade. É o escritório que já faz há anos aquelas ações. Então, junta um monte de negócio que fica tão confuso que, com certeza, o juiz vai desistir no meio daquele caminho. Entenderam? Então, se aquilo, em algum momento da vida, já teve utilidade, hoje eu tenho dúvida dessa utilidade. Há muita dúvida mesmo. Então, gente, o bom é indicar um modelo. De repente vai indicar 2, tudo bem. E aí é até interessante, tem que falar, ó, eu estou indicando 2 modelos e quero equiparação salarial com o de maior salário, né? O que for apurado que tiver o salário maior. E vai se verificar e tudo mais. O que eu não recomendo, que eu acho que seria um vício, seria indicar múltiplos paradigmas. E isso prejudica muito. Isso, assim, tira até assim, o desejo do juiz, o apetite do juiz de investigar aquilo. Fica tão confuso. Eu ainda peguei um que foi o mais radical que eu já peguei na minha vida, que era o cara que tinha ficado aqui um tempo e ficado em Minas. Aqui ele indicou 15 paradigmas e de Minas 10 paradigmas. Aí nós tínhamos simplesmente 25 paradigmas. Dá para você gerenciar um negócio desse? Não dá. O João era igual a Maria, que era igual a Pedro, que era igual a... Ou seja, não tinha mais utilidade nenhuma. A própria advogada muito constrangida. Provavelmente que ela não foi ela que deu o destino daquilo, né? Mandaram aquilo pronto e ela não podia nem questionar. Então, presta atenção. Eu estou justificando, agora sim. Cada um vai ter a liberdade, né? O livre-arbítrio, fazer o que desejar. Um vício é necessitar de pedido heterotópico. O que é pedido heterotópico? É aquele em que você aglutina a causa de pedir com o pedido. A gente tem tradicionalmente, olha, os fatos, fundamentos e normalmente, não, portanto, requer. Diante do exposto, requer. O 2 pedidos não é uma coisa tradicional que a gente tem na justiça? É tradicional, mas não é obrigatório. Todo mundo está falando, não é obrigado você topograficamente aglutinar, colocar os pedidos em ordem, um embaixo do outro, A, B, C, D, F, 1, 2, 3, 4, 5, no final da petição. Não é. É uma tradição que eu até recomendo, que é uma coisa tradicional, então as pessoas já estão acostumadas, mas há o que a doutrina diz que é pedido heterotópico, é quando você, repito, aglutina, junta a causa de pedir e o pedido. Gente, isso é polêmico, mas é válido. É válido. Seria mais ou menos falar assim: olha, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, das 9 às 23 horas, com intervalo de 30 minutos para a refeição, portanto, é devido o pagamento de horas extras, além da 8ª diária, e 30 minutos de intervalo não concedido integralmente. E não faço pedido de hora extra e do horário da diferença do intervalo para a refeição. E isso é que a doutrina fala que é pedido heterotópico. Só que a gente tem que ver com calma, porque para não confundir pedido heterotópico com inépcia. E qual é a recomendação? Apesar de eu estar falando da petição inicial, não da defesa. Mas a recomendação é para contestar pedido heterotópico. Porque se o juiz tiver uma técnica bem apurada, ele vai identificar que é pedido heterotópico, e se não tiver contestação, então a parte alegou uma coisa e a outra não contestou. É havido por verdadeiro. Isso é que é pedido heterotópico. Mas, gente, normalmente o que eu vejo é que esse pedido heterotópico é, na verdade, uma falha do advogado, que ele até queria ter colocado lá e deveria ter colocado para não ter essa dúvida, porque senão ele vai ficar a cargo do, entendeu? Vai ficar nas mãos do juiz de entender que é heterotópico, outro vai entender que não é, outro vai ter talvez a técnica jurídica adequada. Então, é assim, não se submeta a isso, não deixe acontecer isso. Porque aí você abre um flanco o quê? Para dúvidas, né? Pode dar certo, pode dar errado. Tá? E nem todo pedido é heterotópico. Ó, excelência, eu trabalhava de 9 às 23 horas, isso é um absurdo, é semi-escravidão. Tá bom, qual o pedido que você fez? Nenhum. Você só está desabafando, extravasando tua rebeldia, fazendo qualquer coisa nesse sentido, mas pedido você não está fazendo nenhum. Então, nem heterotópico seria esse pedido. Seria nada, nada.
É uma coisa que dizer, ó, hoje fez um sol bacana. Tá bom, e aí? O que que isso juridicamente tem de importância para nós? Não, nenhuma. Outra falha, questão de ortografia, concordância verbal, concordância nominal. Isso aí é uma coisa que, assim, sabe, ainda mais hoje que tem tanto equipamento hoje para evitar esse tipo de erro, isso chama muita atenção, tá? Muita atenção. Esses erros, assim, a gente chama seriam erros crassos, tá? Eu já vi, assim, exceção com dois S. Olha só, é uma coisa que chama totalmente atenção. Você para de ver o resto parece que tudo apaga e você fica só nessa palavra. Uma que é muita gente erra, o tampouco, gente. Bota T-A-O-T-I-O e pouco. Tão pouco. Existe tão pouco. Ah, tem tão pouca comida nesse restaurante, né, nos pratos. Existe. Mas o tampouco que a gente usa normalmente é o seguinte: olha, não recebeu 13º, tampouco férias. Esse tampouco é T-A-M-P-O-U-C-O. Então, assim, eu sempre reparo muito nisso, sabe? Alguns erros, assim, feios. E isso não é legal, tem que prestar atenção. E aí tem que ler bastante para ter uma boa redação sem erros, né? Sem erros. Até porque é a ferramenta principal do advogado, né? A palavra, inclusive a sua escrita. Outros erros é a questão que eu vejo muito, no polo passivo, botando no polo passivo prefeitura. Prefeitura não tem personalidade jurídica, concordam todos? É município. E você nem vai encontrar prefeitura, na verdade. Então, no PJS, você vai encontrar município. Então, coloca a prefeitura, porque parece assim, demonstra que a pessoa tem pouco conhecimento. O Tribunal de Justiça não tem personalidade judiciária. Você tem que colocar o Estado. Quem responde é o Estado. São todos servidores estaduais. Entenderam? Então não tem, muitas vezes, Tribunal de Justiça, porque ele trabalhou lá, o tomador de serviço. O tomador de serviço foi o Estado. E aí, especificamente, o Estado no Tribunal de Justiça. Entenderam? Mas não o Tribunal de Justiça como reclamado. Isso revela falta de conhecimento, né? Insuficiência de conhecimento. Outra coisa que pode não parecer, mas que muita gente erra, nós temos muita terceirização atualmente, todos concordam, né? Muito. Então, tem muito caso de desconsórcio passivo. A pessoa quer se acautelar, coloca o ex-empregador e o tomador de serviços. Acreditem ou não, às vezes a pessoa esquece de justificar a responsabilidade subsidiária. Entendeu? Olha, eu quero a responsabilidade subsidiária do hospital. Tá, mas por quê? Você tem que, ainda que brevemente, você tem que narrar que o hospital foi o tomador dos serviços, sabe? Você tem que trazer os fatos que conduzem ao teu pedido. E eu já vi casos que, infelizmente, o pedido foi julgado improcedente porque não houve justificativa. O tomador só constava do polo passivo e não foi dedicada uma linha sequer para justificar a responsabilidade. Para justificar qualquer coisa, né? Porque não pediu nada. Aí é aquilo que eu falei para vocês, aquela situação. Provavelmente pegou a plataforma de uma ação em que não tinha litisconsórcio passivo, colocou ali só os pedidos e não se preocupou em ver se tinha fundamento para o pedido de responsabilidade subsidiária, que não foi feito. Outra que eu questiono muito: tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Se eu tenho juiz que aceita e juiz que não aceita, eu vou fazer da melhor forma para que o juiz que não aceita passe a aceitar. Gente, isso é lógica. Isso é lógica cartesiana. A indicação dos feriados. Quantas vezes eu já vi? Trabalhava todos os feriados. Municipais, estaduais e federais. Há muitas vezes eu vi isso. Eu acho insuficiente, pessoal. Tem que indicar quais são os feriados na folhinha. Até para eu ver se naquele período ele estava trabalhando. Eu já tive caso, então, de o cara ficou 3 meses trabalhando, sei lá, entrou em julho, saiu julho, agosto, setembro, estava pedindo Natal. Ó, trabalhou Natal, trabalhou Ano Novo. Como Natal e Ano Novo? Você nem estava lá, pô. Então, eu acho que você tem que indicar a miúde os feriados. Dá trabalho? Acho que dá. Mas se você não quer ter trabalho, então não advoga. Você entendeu? Aí, por que eu estou falando isso? Para o cara que aceita qualquer coisa, ó, botar estadual, federal, municipal, tá beleza. Se botar todos, indicando todos, tá beleza também, tá tudo ótimo. Então, isso aí vocês não vão ter nunca problema. O problema vai ser com o juiz que vai dizer, não, tem que indicar os feriados. Não aceito, não, tem que indicar os feriados.
E aí ele vai provavelmente declarar inépcia, ou vai ser explorada a inépcia na defesa. Então, o que eu faço? Se eu indicar todos os feriados direitinho, eu estou atendendo a ambos os juízes. Então, claro que é o melhor caminho. Beleza? Com a responsabilidade solidária sem fundamento. Tem, seu Marco. Pede, às vezes, responsabilidade solidária. Nem pede, na verdade. Nem fundamenta. Só quer, bota lá a pessoa no polo passivo e acha que ele tem que presumir. E não é assim. Bom. Então, aqui, voltou um monte aqui. O pedido. Isso da petição. Indicar os feriados. E aqui eu trouxe algumas estratégias jurídicas que eu acho interessantes, tá? Trouxe alguns vícios e recomendações, né? Como se fosse eu botei estratégias jurídicas e depois eu botei conselhos. Quer dizer, né? No sentido de que para a pessoa refletir, né? E o conselho também não tem que seguir. Mas uma estratégia jurídica interessante, que a gente tem sofrido bastante, às vezes o cara pede um monte de coisas e também insalubridade e periculosidade. Que a gente sabe que vai ter que fazer perícia, correto? E perícia está muito difícil, concordam também? Os peritos está sendo muito difícil encontrar perito por conta da questão do pagamento ao final. Todo mundo tem gratuidade de justiça. Você não pode exigir antecipação de honorários. Então, os processos mais antigos que a gente vê até dessas metas são processos que tem que fazer perícia, mas passa um perito, ele declina, o outro também, o outro também, o outro também, e o negócio não anda. Então, talvez uma estratégia interessante seria o seguinte: nesse caso, por que você não destaca o pedido de perícia? Eu estou com 10 pedidos para fazer, dentre eles o de insalubridade. Gente, não seria melhor destacar e fazer duas ações? Uma pedindo 9 pleitos, são aqueles 9 pleitos que não precisam de perícia, e uma reclamação só com pedido de perícia. Entende o que eu estou falando? Esse pedido com a perícia já é vocacionado a ser demorado. Ele vai demorar muito. Então, pelo menos, os outros 9 estão andando. Com a possibilidade, sei lá, de até resolver mais rápido, e quem sabe já vou ter até o dinheiro. E quem sabe eu, como autor, falo assim: excelência, eu sei que não pode, o juiz não pode obrigar a parte a adiantar. Eu sei. Mas eu ganhei um dinheiro, uma outra ação, eu quero voluntariamente antecipar. Eu quero. O Vossa Excelência não pode me obrigar a pagar, mas eu quero, não está proibido eu oferecer. Eu quero antecipar os honorários para poder essa perícia sair. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Entende o que eu estou falando? Então, é uma estratégia que ninguém usa, porque todo mundo acha que tem que ter sempre uma ação. Não estou dizendo com isso que tem que ter 10, 20 ações, não, tem que ter uma mesmo. Mas nesse caso, como um dos pedidos, pela tua experiência, vai exigir perícia, talvez fosse o caso de fracionar. É claro que aí eu vou pegar o exemplo, quem que falou, acho que não foi a Cláudia, não, foi ai, meu Deus, quem falou comigo foi, acho que foi a Maria, né? Foi a Maria. Se for questão de acidente do trabalho, aí realmente vai ter que, né, doença ocupacional, é o pedido principal, e aí realmente vai ter que fazer perícia e é um processo que vai demorar um pouquinho mais. Tá? Existe até uma possibilidade, tá, para os advogados, mas que acho que vai enfrentar uma resistência danada dos juízes. Mas a gente já consegue fazer. Sabe qual seria a possibilidade? Eu prolatar a sentença parcial. Então, o cara não ouviu minha aula e ele entrou com os 10 pedidos juntos, dentre eles a perícia. E aquilo está já há 3 anos e nada. Não consegue perito para poder fazer. Então, você poderia peticionar pedindo a marcação de instrução para instruir os demais pedidos, ser prolatada a sentença parcial. Agora o PJE já admite a gente prolatar a sentença parcial. Então, se prolata a sentença parcial daqueles pedidos que são possíveis. Se a parte quiser recorrer, pode recorrer, aí só a parte destacada que vai para o tribunal. O processo mesmo, os pedidos não apreciados continuam na vara. É possível. Há pouquíssimo juiz quer fazer. Tem juiz que une as ações. Pois é, Rodrigo, você faz exatamente o que você quer dividir com essa justificativa, o juiz vai lá e pega e une. Mas aí, Rodrigo, aí é o teu poder de convencimento, né? De explicar por que que você fracionou. Justamente para não prejudicar muito. E eu acho que se tiver uma informação razoável, eu acho que o juiz concordaria. Eu acho. E se de toda sorte ele não aceitar, você tem as medidas também, né? Que você pode tomar.
Então, assim, só para mostrar, não é um capricho da parte, entendeu? É uma necessidade, é uma solução para uma necessidade que vem da vida, da prática. E todo juiz sabe. Algum juiz desconhece que está difícil para fazer perícia? Todo juiz sabe. Explorar, quando possível, a ação monitória, gente. Não tem que ser só reclamação trabalhista, não. Às vezes você tem um documento que não é um título executivo, extrajudicial, mas ele evidencia uma dívida. Então entra com ação monitória. É muito melhor que entrar com reclamação trabalhista. Com a ação monitória, o reclamado é citado para pagar. Ele não é citado para contestar. Nem tem audiência. Entenderam? É muito mais simples. Então tem o TRCT todo preenchido, o cara não pagou. Então, e você tem como provar que não houve pagamento, né, de alguma forma, apesar que antigamente era muito legal, porque o sindicato botava aquele carimbão, né? Não pagou nada, só foi feita homologação para sacar o fundo de garantia e seguro-desemprego. Hoje é um pouco mais difícil, mas a ação monitória, eu já peguei a ação monitória, pessoal, que o advogado foi super inteligente. E-mail, a empresa de navegação, eu sei que estou devendo ao senhor a quantidade de horas extra abaixo, a gente está tentando ver para equacionar com aquilo ali, não é um título executivo. Mas quem lê aquilo vai achar que tem uma dívida, ou vai achar o contrário, vai achar que tem dívida. Aí ele, com um e-mail, entrou com ação monitória. Olha que inteligente. Na época eu julguei procedente, acho que teve recurso, foi mantido e ele recebeu, eu vi. E era um valor alto, não era um valor pequenininho, não. Era um valor alto. Aí não me lembro os detalhes. Mas assim, puxa vida, que inteligência. Dependendo da vara, às vezes você entra com a ação, vai marcar o dia daqui a 6 meses, 7 meses. Alguém duvida? Se eu tô falando besteira, podem falar, levanta a mão aí, pô. Renan, pois não. Consigo incluir 477 na ação monitória? Não, Renan. O 477. A não ser, Renan, que eu já vi situação que a empresa botou no TRCT a multa do 477. Eu já vi. Aí pode. Caso contrário, não. Aí você teria que entrar com ação monitória para receber o valor do TRCT, Renan, e uma ação, provavelmente procedimento sumaríssimo, ou talvez até sumário, dependendo do valor do cara, né, até 2 salários mínimos, para receber a multa do 477. E a ação que está tendo muito, pessoal, ações coletivas, gente. Você entra com cumprimento de sentença. São aquelas sentenças genéricas, sabe? Às vezes tem contra a Petrobras, contra outras empresas. Então, o direito já foi decidido. Então, ó, todo mundo que estiver nessa situação tem direito a isso. O processo principal é extinto, é arquivado, e todo mundo que é beneficiário vai entrar com cumprimento de sentença. Entendeu? Cumprimento de sentença. E não tem mais discussão, não. Aí, ó, vem os cálculos. Você tem que comprovar. A liquidação é feita por artigos. Então, você tem que comprovar que você está naquela situação de fato e de direito. E aí a gente está tendo um monte. Ó, tem ação contra o FRJ, tem uma contra, eu acho que é a Fiocruz, tem da Petrobras, tem uma da Ambev, tem assim, tem que saber essas ações. E são milhares de trabalhadores nessa situação que tem que ser achados também, que aí não sei onde é que acha. Mas muita ação de cumprimento agora está tendo. Muito, muito. Então, também não se discute mais o mérito. É cálculo para cá, cálculo para lá. Depois pode ter embargo, alguma coisa. Então, usem, explorem a ação de cumprimento. Outra estratégia que todo mundo faz, eu acho, separar a petição por tópicos, concordam? Fica visualmente melhor. Fazer assim, letras grandes. Não é letra enorme, não, tá, gente? Mas letras, assim, generosas, podemos dizer, né? Com uma fonte também generosa. Porque hoje está tudo tão pequenininho, concordam? Eu estou ficando quase cego, vocês também, provavelmente, cada vez menor no celular, aquela letrinha, daqui a pouco a gente não nem enxerga mais nada. Todo mundo vai ter problema, com certeza. Daqui a alguns anos, se é que já não tem, né? Vocês já devem ter. Separar por tópico. E, gente, uma coisa que isso aqui pega pra caramba, indica o valor dos honorários advocatícios. Concordo, vocês são todos advogados. Vocês vão pedir honorários advocatícios na petição inicial, certo? Certo. Indica o valor. A lei não está dizendo que você pode não indicar valor para os honorários advocatícios. Nem para dizer assim, o honorário advocatício é pedido implícito. Mesmo que eu não requeira, eu tenho que deferir. Negativo, eu penso diferente. Honorários advocatícios de 15%. Qual o valor? Não tem valor? É inepto. Então eu estou falando, tem juiz que não liga para isso. Então tá tudo bem. E tem juiz que liga, se não tem o valor, é inepto.
Então, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou botar o valor. Porque botando o valor, eu vou atender os dois. Não vai ter perigo de alguém dizer que é inepto. Todos entendem o que eu estou falando? Eu não tô entrando em questão jurídica se está certo, está errado, eu discordo, eu concordo. Eu estou falando o que é para que você tenha um melhor desempenho. E estou justificando, obviamente, né? Estou sendo arbitrário, estou justificando. E acredite ou não, eu já peguei aí Bárbara, Selmar, Débora e Camila, que eram honorários advocatícios de 5% e o valor X. Eu pergunto a vocês, eu posso dar 10% ou 15%? Não, o próprio cara parece que desvalorizou o trabalho. Desvalorizou o trabalho dele. Entenderam? Pediu o menor do percentual. Aí eu acho que não só vai dar 5% do pedido que foi julgado procedente, como ele não vai poder recorrer, concorda? Ó, estou recorrendo para majorar os honorários advocatícios. Mas majorar o quê, bicho? Você pediu 5%, aí você mudou de ideia agora e quer 10, 15%? Concordam? Tem uma lógica do que eu estou falando? Uma lógica sistêmica? Tem, né? Tá? Então, indicar, a gente não esquece. Muita gente. O advogado indica valor de tudo, menos dos honorários advocatícios. E não tem um lugar escrito que não tem que colocar. Não tem lugar escrito que não tem que botar no 467 o valor. Ah, mas eu não sei se vai pagar ou não. Eu não estou falando se vai pagar ou não vai pagar. Você tem como apurar, porque você sabe a verba resilitória. Da verba resilitória você calcula 50%. Se a empresa vai pagar na primeira oportunidade ou não, não sei, saberemos com o tempo. Mas isso não te credencia, não te autoriza a não colocar o valor. Deixa eu ver aqui, tá demorado, gente. Eu nem sei que hora a gente começou. Nossa, como passou rápido pra caramba. Não tem tempo aí. Tem bastante tempo. Não impugnar cartão de ponto na petição inicial, tá? Muito advogado faz isso. A petição inicial já impugna, entendeu? O cartão de ponto. Cartão de ponto não marcado corretamente. Gente, não tem por que fazer isso. Por quê? Porque, primeiro, você vai ter oportunidade quando a empresa juntar o cartão de ponto, de verificar. Segundo, pode ser que o cartão de ponto seja verdadeiro. Terceiro, pode ser que a empresa não apresente o cartão de ponto. Só que aí eu, como na defesa, eu falo assim, excelência, olha só, nem juntei o cartão de ponto, porque ele já impugnou na inicial, então não adianta juntar nada, até pouco esse trabalho para excelência, nem juntei. Não deixa de ter uma certa lógica. Então, para que você vai impugnar uma coisa que, afinal de contas, você nem viu? Você não apreciou ainda. Você não vai impugnar uma coisa no escuro. Então, é mais comedido, é mais prudente não fazer impugnação dos cartões na petição inicial. Claro que você vai perguntar ao teu cliente lá, olha só, você marcava corretamente o controle ou não, tudo mais. E eu já vi muitas vezes, infelizmente, que assim, é, a gente até aceita, mas assim, vê que o advogado assim, falta um pouco de técnica. Ele impugna os cartões veementemente, vem os cartões com a marcação das horas extras, um monte de horas extras, até favorecendo ele. Aí na réplica, não, os cartões são verdadeiros, eu dou por bons os cartões. Pô, mas não é os mesmos cartões que você nem sem ver já tinha impugnado antes? Entende como fica uma postura contraditória, assim? Parece um oportunismo. Então, assim, eu sinceramente não vejo utilidade alguma em impugnar os cartões de ponto na petição inicial. Nenhuma. Nenhuma. Se alguém tiver, me apresente um motivo. Não tendo motivo, deixa para o momento próprio. E o momento próprio é sempre depois que você puder apreciar essa documentação, que é na réplica, que é na tua manifestação, né? Como que é. Outra coisa, já posso terminando essa parte também? O IDPJ na fase de conhecimento. Vamos lembrar que agora é possível, concordam todos? Você pode fazer o IDPJ na fase de execução ou na fase de conhecimento. Gente, tem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? Se você fizer na fase de conhecimento, te poupa não ter que fazer na fase de execução, porque esses sócios já constarão do título executivo judicial. Concordam todos? Então, isso é um ganho. Um ganho. E até a lei é meio contraditória. Fala, não se fará IDPJ. Pô, mas é o IDPJ. Só que você fez na fase de conhecimento, você fez prematuramente. Mas, por outro lado, pode ser que aquilo tudo não sirva para nada porque a empresa vai pagar. Primeiro, pode não ter condenação, né? Pode ser julgado improcedente. Mas se for julgado improcedente, pode ser que a empresa pague. E segundo, aí o lado ruim. Você colocar os sócios já no DPJ na fase de conhecimento, primeiro, tem juiz que acha que você tem que justificar.
Não é só uma opção, tudo mais. Eu até não entendo dessa maneira, mas tem juiz que acha que tem que impugnar, tem que justificar, sob pena dele não aceitar o IDPJ na fase de conhecimento. Mas o problema é o seguinte: você bota 5 sócios, que são os sócios que tem da empresa. Você não consegue citar um deles. Pronto, já começa a dar problema. A audiência vai ter que ser remarcada, vai ter que fazer um outro negócio, vai ter que fazer uma pesquisa. Às vezes, para tudo aquilo de uma empresa com saúde financeira, que se ela for condenada, ela vai pagar. E se ela não pagar, você faz o IDPJ na fase de execução. Então, pessoal, sinceramente, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: tem problema de juiz que não aceitar. Tem problema de você ter esses problemas todos de intercorrências com o IDPJ. Então, eu acho que só se justifica fazer IDPJ na fase de conhecimento se você sabe que a empresa já fechou. A empresa não está mais funcionando, ela já fechou, está sem nada, aí vale a pena. Porque você já sabe que vai ter que fazer o IDPJ na fase de execução. Já que eu vou ter que fazer na fase de execução, eu já trago essa pessoa já na fase de conhecimento. Aí vale a pena. Caso contrário, não. Entenderam o que eu estou falando? Agora, só o advogado para poder dizer o que é melhor. Agora, muito importante, eu não usar o IDPJ na fase de conhecimento não quer dizer que eu fique proibido de fazer na execução. Então, eu não perco nada propriamente. Mas assim, professor, é só uma dúvida, tá? Porque acontece muito na prática. Aí eu sei que são decisões que tem para um lado e tem para o outro, né? Uns entendem que só o fato da empresa já estar no polo passivo, ok, executada. Só tem entendimentos que o sócio, ele só, como eu vou dizer, um exemplo, ele só tomou conhecimento daquela execução após o incidente, ou no próprio incidente que foi citado. E aí, Excelência, acontece muitas vezes nesse meio tempo, até chegar o IDPJ na fase da execução, Ele desfaz patrimônio. desfaz patrimônio. Aí você pede uma fraude, não, mas ele não tinha ciência porque ele... Entendeu, Excelência? Então, Eu só entendi, essa dúvida que eu olha só, tenho. eu sei, mas, Fábio, eu vou exagerar. Eu colocaria um banco e os sócios do banco? Não. Não. Então, um grande supermercado, colocaria os sócios? Não. Provavelmente não. Então, assim, eu não estou dizendo para não fazer. Eu entendi que é mais um argumento que ele coloca. Se eu já coloco na fase de conhecimento, eu fico mais robusto eu depois alegar fraude à execução, que a pessoa já estava no polo passivo e desfez patrimônio. Já tinha sido Exato. citado. Eu entendi. Mas se a gente for nessa linha de raciocínio, em todas as reclamações eu vou colocar sempre os sócios. Então, como eu falei, eu acho que assim, só o advogado para poder dizer em que caso é necessário. E se for Entendi. necessário, se valer do IDPJ, e Fábio, justificando, isso que é importante. Não corre o risco do juiz indeferir. Eu já vi indeferimento porque não houve justificativa. Eu repito, discordo, porque eu acho que a lei não está trazendo, pedindo justificativa e fala assim, a parte legítima. A legitimidade decorre da lei. E a lei diz que pode fazer o IDPJ na fase de conhecimento. Então, eu acho que não tem que justificar. Mas como tem juiz que exige a justificativa, então eu acho que teria que justificar. Novamente, dentro da linha. Se eu fazendo dessa maneira, atendo aos dois, é claro que eu vou fazer dessa forma. Perfeito. Agora, como você tem que justificar, você tem que trazer uma coisa concreta. Não pode ser assim, olha, eu estou com medo que pode acontecer dele desfazer patrimônio. Se pode acontecer isso, pode acontecer um monte de outras coisas. Perfeito. Entendeu? Então, apenas o receio não seria suficiente para colocar o sócio de polo passivo. Agora, tá aqui o cartão CNPJ, a empresa está inapta. A empresa encerrou de fato as atividades. Poxa, aí é totalmente diferente, a meu ver. Perfeito, Então, Excelência. Obrigado. é tudo assim, para dar mais robustez àquilo, ou seja, mais credibilidade àquilo que você fala. Né? Você, o advogado, fala que faz a petição inicial. E uma forma de evitar inépcia, muita gente usa, faz a varredura inversa. Então, pega, depois que terminou todo, né? Vai verificar novamente. Bom, então vou fazer uma varredura agora, ver pelos pedidos, para ver se cada pedido desse tem um reflexo, tem um lastro na causa de pedir. Professor, Sim, Samar. com relação a essa questão do IDPJ, considerando que seja uma decisão desfavorável e tenha transitado em julgado, na fase de execução, eu posso pedir novamente isso? Já transitou em Pode, Samar. julgado? Pode. Não, a trânsito em julgado não, olha só. Não vai ser julgado improcedente. Vai ser extinto sem resolução Não, do não, mérito. mas vamos supor que o juiz entenda, como Vossa Excelência falou, que teria que se fazer prova, não se fez prova, cabia a parte que Sim, Samar. arguiu, e julgou
Eu estou falando com o mérito. Não pode, Simone, não pode. Sim, porque o que acontece? Eu tive uma situação parecida, onde o patrono, né, o colega colocou, enfim, várias empresas, quer dizer, pessoa jurídica e colocou pessoa física também, e aconteceu o que Vossa Excelência falou. Uma das pessoas ali, um dos sócios não estava se conseguindo localizar, né? E em audiência o juiz falou, olha, eu aqui aplico a teoria maior, que é com relação a teoria menor, né, que é com relação a ter que provar que cabe aí a prova, sendo que o autor não tinha juntado nada, não tinha juntado o CNPJ com baixa, ou a própria certidão de BNDT, né, para comprovar ali várias, enfim. E ele falou, olha, eu vou julgar e vou julgar improcedente, ou seja, vou analisar ali o mérito, porque eu entendo que cabe aí a prova da parte com relação a isso. E surgiu essa questão aí, até pelo o advogado, a gente ficou conversando depois, eu Mas falei, Selmar, eu entendi o que você falou. Mas se ele for julgar improcedente, é porque ele julgaria improcedente também o IDPJ na fase de execução. Isso que eu ia falar. pois é, mas aí a E aí, teoria da sentença que for prolatada na fase de conhecimento, você vai ter por recurso ordinário para que seja julgado procedente com o uso da teoria menor. sim, caberia o E, recurso justamente para tentar reverter isso. Sim, sim. professor, aí Assim, se ele não na fase de aplicar execução, caberia o agravo de petição. Sim. isso, professor, e aproveitando o que a senhora estava falando, e não indeferir o IDPJ na fase de conhecimento, eu posso ingressar com recurso também, se achar cabível e Mas olha conseguir só, não cabe comprovar. recurso imediato, né, Marina? Então você vai ter Aí que vai protestar, conseguir no teu protesto, ou, sinceramente, eu acho que não precisa de nada disso. Se ele chegar a fazer isso, teria que declarar, se for o caso, a falta de legitimidade, extinguir sem resolução do mérito. Ou seja, neste Concordo. momento, ele não teria legitimidade, mas nada impede no futuro, se a tanto se chegar à execução, e a empresa não tiver solvabilidade, nada impede dele ser convocado novamente em sede de DPJ Pedir para nova- pagar. Tá? Nem a lei está dizendo que é a preclusão. Mas a Selmar falou uma coisa muito assim, específica, e eu entendi. DPJ para empresa de recuperação judicial é pertinente? Suzana, sim. Sim, esse é o caso. E mais, tem muito juiz agora entendendo que você expede a certidão de crédito e não, nada impede você já requerer na Justiça do Trabalho o IDPJ de empresa em recuperação judicial. Claro que você receber no IDPJ, vai ter que ser informado lá para não receber duas vezes, evidentemente. Ou o contrário. Vai lá que a empresa em recuperação faz o pagamento. Pode acontecer. O comitê de credores define lá o pagamento prioritário dos trabalhadores. Ou seja, não pode receber em dois lugares, evidentemente. Mas não tem problema nenhum. E a competência é da Justiça do Trabalho, que julgou já na segunda turma várias vezes isso, sem problema nenhum. Bom, a varredura, então, aquilo que eu falei para vocês, lembra da execução, né? Do cumprimento de sentença, tem uma súmula, está no material, TRT 8, e tem aqui do Rio, precedente 32, gente. O 32. E mais, hein? Dizendo que essa ação, que já é o cumprimento de sentença, você pode ajuizar tanto no foro da ação coletiva, quanto no domicílio do autor. Olha que coisa legal. Eu peguei uma vez. Era um cara que trabalhava na Petrobras, embarcado em Macaé, mas ele morava na Barra da Tijuca. Aí teve uma sentença, foi prolatada uma sentença coletiva, né? Essas ações civis coletivas, o sindicato lá é muito atuante. Ele era um dos beneficiários. Como ele sabe que Macaé tem muita ação disso, às vezes fica até difícil lá sair as decisões lá. Ele, como morava na Barra da Tijuca, ele comprovou isso e ajuizou a ação no Rio de Janeiro. Aí caiu lá no 26. E pelo precedente 32, ele tem razão. Usa-se o CDC, né? Código de Defesa do Consumidor. Alguns conselhos, olha eu sendo conselheiro agora. Conselhos. Primeiro, vê o que pode ser provado mesmo, pessoal. Eu não sei o que aconteceu na vida. Às vezes, mas eu tenho a humildade suficiente de achar que uma coisa pode ter acontecido na vida e eu não consegui provar. Acho que todo mundo concorda comigo. É possível. Tem coisas que aconteceram e você pode provar. Tem coisas que aconteceram e você não consegue provar. Então, ver realmente, seja assim o primeiro juiz da causa, né? Um negócio meio clichê, mas é verdade.
tem certas coisas que talvez seja mais conveniente não pedir. Porque pedir alguma coisa que você não tem prova é um pedido vocacionado a ser improcedente. E, portanto, com condenação em honorários advocatícios. E aí vai ter que contar que vai ser deferido gratuidade de justiça. Mesmo assim, a gratuidade de justiça, o Supremo Tribunal já está pacificando que você não fique isento, e sim tem a suspensão da exigibilidade por 2 anos, certo isso? Um monte de advogado reclamando, está cheio de crédito para receber. Até os ninguém explicou. Suspensa a exigibilidade por 2 anos. Bonito aberto. E daqui a 2 anos? Hein, Renan? Isso ninguém me explicou. Tá bom, passaram os 2 anos, beleza. Ó, passou 2 anos. E agora? Ninguém me explicou. E quando eu pergunto, também sai todo mundo na gente, né? Todo mundo, cada um escapole. E aí, cobra do cara, não cobra do cara, está liberto. Bom, eu não podia cobrar porque estava suspensa a exigibilidade. Agora não tem mais a suspensão da exigibilidade, acabou. Então eu posso cobrar? Ninguém me explica isso. Se alguém quiser me explicar, fique à vontade. E imagina a massa de dinheiro que não deve ter disso. Deve ser milhões e milhões e milhões. Deve ter depois um fundo que vai querer comprar, dá preço de banana e o advogado vende na hora, que ele não tem nenhuma esperança de receber do trabalhador. E essa empresa, não sei como que ela vai fazer para receber. Mas é interessante, não é, Renan? É interessante a gente acabar com umas, né? Fala, mas, pô, peraí, agora eu quero botar você na realidade. E aí? Aí não tem resposta. Bom, então vê o que pode ser provado, que às vezes é conveniente não fazer determinados pedidos pelo fato de você não conseguir provar. Tá? Então você tem que fazer uma análise isenta, pessoal. Para o seu cliente, você não pode mentir. Agora, se ele insistir, eu quero, você tem o dever, a meu ver. Fala, ó, então você insiste nisso, eu vou ajudar. Mas é pequena a chance de sucesso. Se você não tem prova, foi a primeira coisa que eu te falei, se você não tem prova, vai ficar difícil. Mas, de qualquer forma, é pedir de forma explícita, não fica dependendo do juiz, não. Ah, esse pedido é pedido implícito. Gente, cada um acha uma coisa diferente do que é pedido implícito. Ah, o senhor não foi claro. Gente, seja explícito no que você quer. Ah, mas dá para inferir se eu estou falando isso é porque eu quero aquilo também. Não, negativo, peça isso e aquilo. Não deixa, entendeu? Ainda que você seja redundante, é deixar bem claro de forma explícita aquilo que você quer. Entendeu, Mariana? Eu tô falando, eu tô pedindo dano material. Pô, se eu tô pedindo dano material, poxa, é dano emergente, mas também se presume que é lucro cessante? Não, não presume não. Você tem que falar. Eu quero o dano material, dano emergente. Aliás, Mariana, dano emergente, eu quero os danos que ele teve. O cara não junta uma nota fiscal. Uma sequer nota fiscal. E quando junta, ainda é do SUS, farmácia popular. Então ele não pagou nada por aquilo. Entendeu como é que é? Então, se você não tem, para que você vai pedir, então? Se você não tem prova de nada, né? O conselho, essa questão da multa do 467, pensa se realmente sempre é devido, tá? A multa do 467, quando você tem verba resilitória incontroversa, então, se não for paga na primeira audiência, realmente tem a adição de 50%. Agora, repara, se você recebe e o seu cliente já fala que foi dispensado por justa causa, provavelmente a empresa vai replicar essa justa causa na defesa. Então, essa multa do 467, você não pode alegar também que não sabia, que ele foi dispensado sem justa causa. Isso é falsear, isso é mentir. Isso não deve ser feito. Entendeu como é que é? Que vai ser pego depois. Ó, ele sabia assim, que assinou o documento. Ah, excelência, ele assinou, mas ele foi coagido a assinar. Mas peraí, você não falou nada disso. Entendeu? Fazer excelência, olha só, eu fui dispensado sem justa causa, não recebi minhas verbas todas, eu estou buscando aqui. Aí vem a defesa, excelência, ele pediu demissão, tá aqui carta de próprio punho que ele assinou. Aí eu venho em réplica. Ah, excelência, ele foi forçado, ele foi coagido a assinar o documento, esse pedido de demissão, que não era o que ele queria. Então por que você não falou para mim na petição inicial que ele tinha sido forçado a pedir demissão, que ele não queria pedir demissão, que você quer anular o ato jurídico, porque há um vício de consentimento, e quer as verbas então você mentiu, entendeu? Renan, José, seu Márcio, você entendeu? Você está traindo a confiança, você não é digno de confiança. Lógico que não, então conta a verdade. Olha, ele foi dispensado sob a alegação de uma causa que não aconteceu. Ele não praticou falta grave. Então é que a empresa comprova que tem. Aí é uma coisa. Mas nesse caso,
repare, não é que se pedir multa do 467, porque a verba é controvertida. Quando você vai pedir resolução contratual, vulgarmente chamado rescisão indireta, despedida indireta, aquilo é questionável. Então, e ainda tem advogado que pede tutela de urgência para sacar o fundo de garantia. Mas como? O contrato nem foi rompido ainda, cara. Então não tem saque de nada, até porque pode ser julgado improcedente e muitos juízes consideram então pedido de demissão, que aí você não teria nem fundo de garantia, nem seguro-desemprego, e muito menos multa do 467. Então tem que refletir se sempre tem. Deixa eu terminar esses dois e já passo para o Joseph e depois Renan. Suspensão do processo para a empresa de recuperação judicial, vamos lembrar, é só na fase de execução, não vale na fase de conhecimento, entenderam o que eu estou falando? Tem algumas empresas espertinhas que eu não sei o que fazem aquilo. Será que acha que o juiz não sabe, que o outro advogado não sabe? É só na fase executória que tem a suspensão, e mesmo assim tem gente que fala que nem suspensão tem, que a suspensão seria só dos atos executórios, mas que você poderia continuar a execução, entendeu a tese? Assim, ó, eu continuo a execução porque eu estou verificando o valor, estou mandando um falar, o outro falar de cálculo, verificando e tal. Eu não estou praticando nenhum ato de constrição contra a empresa, então eu até poderia. Eu sinceramente, não concordo muito com isso, não. Ela fala fase executória. Mas fase de conhecimento, com certeza não, porque na fase de conhecimento você está buscando constituir o título executivo. Então, não tem suspensão. E é a situação que eu falei para vocês, não surpreenda o juiz inovando. Isso a gente vê muito, Renan, em segundo grau. A pessoa quer inovar no recurso. Ela não trouxe aquele tema, não trouxe aquela causa de pedir e quer inovar, quer, entendeu? Alterar, modificar no decorrer da lide. Isso não pode. Você não pode surpreender. Tá? Joseph, pode não? Professor, uma dúvida em relação aos pedidos explícitos, em relação à insalubridade. Um exemplo, eu peço insalubridade em razão do barulho, da questão ali da parte auditiva. E aí, na perícia, identifica, por exemplo, não identifica esse tipo de insalubridade, mas ele identifica uma outra insalubridade. Por exemplo, trabalhava com um produto químico, outro tipo de insalubridade que não tem a ver com o que você pediu na inicial. Como é que ficaria nessa questão? Pode deferir, Jota. Pode deferir. Súmula 283. 283 ou 293? Dá uma olhada aí, Joseph. Verifiquem, 283 ou 293. O juiz pode deferir adicional de salubridade com base em agente agressor diferente daquele indicado na petição inicial. O juiz não está vinculado ao agente agressor que foi dito na inicial. Por que não? Porque você está falando, o cara falou que era ruído, mas aí o perito foi lá e viu que não havia, o ruído era normal, mas tinha frio excessivo. O juiz pode deferir? Sim. É porque você, na verdade, estava pedindo a insalubridade. Ou seja, você implicitamente está dizendo, excelência, no meu local de trabalho existe um agente agressor à saúde à minha saúde, à saúde do trabalhador. Aí se entende que, como o juiz, como a parte não é técnica, ela pode se equivocar, portanto, não é vinculante o agente agressor. Seu Mar, é 283 ou 293, por favor? É 293. 293. Da mesma maneira, Joseph, e aí eu vou fazer uma analogia, porque eu sei que você tem uma outra pergunta, justa causa também. O juiz não fica vinculado à capitulação dada pela empresa. A empresa, é pela linha C. Aí o juiz, olha, eu acho que não é pela C, não, é pela D. De qualquer maneira, se a falta grave foi praticada, a justa causa pode ser sufragada, amparada, chancelada. Perfeito, professor. Obrigado. E a outra questão do 467... Você sabia da súmula 283 ou não? Você sabia dessa Não, súmula? não sabia. Não sabia. Tá. Okay. 293. 293, desculpa. Sempre confundo as duas. 283 é recurso adesivo. Fala. Isso. A outra dúvida, eu já vi algumas iniciais em relação ao 467, botar pedido que ele seria por estimativa após a contestação e não liquidar. Só pedir a multa do 467, das verbas e controvérsias, e aí botar sem liquidação no pedido por estimativa. Aí já vi também juiz que aceitou inepto, já vi juiz que aceitou. Não dá, na minha opinião, não dá para você fazer um pedido condicional. Eu estou fazendo um pedido. Se ele falar isso aqui, aí eu liquido. Se ele não fizer, aí eu não liquido.
Então, assim, nessa dúvida, você primeiro tem que ver se é caso do 467. Você vai definir se é caso do 467. Você tem o TRCT lá, dispensa e justa causa, código 01. Tá lá, se eu receber alguma coisa, eu recebi nada. Tem certeza que não veio na tua conta dinheiro nenhum, excelência? O doutor advogado? Nada, nada. Então, aí eu vou pedir aquelas verbas e vou pedir a multa do 467. Que ali tem verba resilitória e é incontroverso que é devido. E a empresa que prova que pagou, se for o caso. Entendeu? Agora, no caso da vulgarmente chamada despedida indireta ou rescisão indireta, ou quando o advogado já sabe que a alegação foi de justa causa, eu tenho a impressão que não vale a pena pedir o 467. Entendeu? Mas aí o advogado que tem que verificar. Passo a palavra para o Renan. Vossa Excelência acabou de responder. Eu ia Tá bom, perguntar se em relação do 467 com o pedido de reversão de justa causa. Eu vou continuar mais uns 10 minutos, tá, gente? A gente começou mais tarde, porque eu estava aguardando o pessoal chegar. Estão muito cansados aí? Fala aí, gente. Podem falar. Pelo menos está sendo um papo franco, né? Até meia-noite. Flávia. E pior que ela fica mesmo, porque eu já chamei ela, fez um trabalho comigo, era meia-noite mesmo que ela, depois que sua mãe foi dormir, que você começava a trabalhar, lembra? Tem Eu iniciado começo a pedido de trabalhar multa, depois expedição para normalmente. sacar o ofício para seguro-desemprego. Pois é, o cara tá pedindo vínculo empregatício, aí quer alvará para sacar fundo de garantia e ofício de seguro-desemprego. Primeiramente, não tem fundo de garantia nenhum, porque o cara nem vínculo empregatício teve reconhecido. Então não vai servir para nada aquilo. Segundo, que pode não ter vínculo. Então, assim, isso é um absurdo. E outra coisa, agora uma coisa mais sofisticada. Flávio Selmar, atenção. Pergunta ao cara se ele é o tante do saque aniversário, hein? Tem que perguntar. Se for perguntar, não pede ofício, alvará para saque do FGTS. Isso aí é querer trair o juiz, hein? Não pode. Saque aniversário, ele, se for dispensado sem justa causa, ele saca a indenização de 40% depositada, mas não saca os valores depositados mês a mês. Certo? Então, quando você pede esse alvará, é alvará para sacar tudo. Não pode. Não pode. Você está querendo contornar o mandamento legal. Entendeu? Então, eu já peguei isso aí. Então, falando para vocês. E, bom, evitar os exageros olímpicos, que eu chamo aí. Eu botei, isso que é aspas, gente, eu tirei de um processo que eu julguei, juro para vocês. Eu tirei, podem ver. Começava, sei lá, 18 horas e até as 15 horas do dia seguinte, sendo estendida, se não terminasse entregue todas as cargas solicitadas. Então, ele trabalhava 24, 48, 72 horas durante, sei lá, 5 anos, qualquer coisa. E sem intervalo para revisão, claro, né? Evidentemente. Sem intervalo para refeição, evidentemente. Aí, quer dizer, gente, sinceramente, se a parte falar uma jornada dessa, é melhor você dizer para a parte que ela está mentindo. Porque senão é o que a gente chama de jornada inverossímil, ou um fato inverossímil. Ou seja, é inacreditável. Eu sei que a pessoa vai falar porque o juiz só não sabe a verdade, só fica num carro confortável, tudo, só não sabe qual é a verdade. Eu sei que a verdade é muito dura. Esse aqui, por exemplo, que foi considerado irreal, eu nem acho que é tão irreal assim para falar a verdade. 16 horas por dia, já vi muitas vezes. Mas tem certas coisas que, assim, todo mundo tem um limite. É isso que eu estou falando para vocês. Cada um tem um limite. E aí não dá você querer ultrapassar também, forçar mais a barra do que é possível. Senão quem vai se dar mal é você. Por quê? Porque o juiz não vai acreditar em nada. Ainda que houvesse hora extra, o negócio está tão exagerado, o cara já ouviu uma jornada com hora extra, ela botou mais gordura. E aí não dá, fica inverossímil. Pode acontecer até de litigância de má-fé, já vi ocasionalmente, não vou falar que vejo toda hora que é mentira, ocasionalmente já vi uma situação dessa, tá? E quero lembrar que, nesse caso de alegação inverossímil, está aqui que é importante até para usar eventualmente recurso, até mesmo o artigo 844, parágrafo 4º, inciso 4, está aqui na tela para vocês, diz que mesmo havendo revelia, você não vai aceitar a alegação quando for inverossímil. Entendeu? Então corre o risco aí daquela jornada maluca. Ter revelia e ser julgado improcedente. É raro, mas pode acontecer. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ser. Vamos lá mais um pouquinho. E aí. Elementos estruturais, então, são os predicados da sua escrita, tá? A petição inicial, vamos lembrar pelo artigo 840, ela é uma petição simples. Ela não é simplória, mas ela é simples.
ela tem que primar pela clareza, concisão, precisão e pertinência, que são as qualidades. O português fala isso. A língua portuguesa fala que uma boa redação tem essas características: clareza, concisão, precisão e pertinência. E é isso que a gente tem que espelhar na petição inicial. E talvez tivesse que espelhar também na defesa. E talvez até na sentença. Tá? Então, clareza. Claro, é aquilo que não é obscuro, aquilo que não é contraditório. Conciso é aquilo que você traz apenas o que é relevante para a causa. Você exclui o restante. Precisão, você tem que determinar os fatos muito claramente. Você não pode trazer uma exposição vaga, uma exposição genérica nem imprecisa. Por exemplo, você está pedindo hora extra, é muito comum a gente ver. Você tem que indicar precisamente o início e término do expediente. Você está pedindo vínculo empregatício, você tem que dizer exatamente a data de admissão e a data da demissão. Você não pode ficar fazendo uma coisa genérica. Ela foi entre junho e setembro. Não é possível. Como também não é possível, ele trabalhava de 8 às 19/20/21/22 horas. Mas, meu irmão, essa amplitude de 18 a 22 dá 4 horas. Como é que pode uma coisa dessa? Vocês entendem? Então, não é possível. Eu sei que cada dia foi um dia diferente, uma jornada diferente, mas você tem que trazer uma média, pelo menos, e uma média, assim, sem essa amplitude entre o mínimo e o máximo não pode ser tão grande. E aqui eu fui até pesquisar a maior palavra da língua portuguesa, olha aí. Aí, ó, já que a gente fala, quer falar muito, 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 é só colocar aí a maior palavra da língua portuguesa com 46 letras. Ver se alguém quer falar aí, pode fique à vontade. É uma doença pulmonar vinda de cinzas vulcânicas e uma ata de audiência. Podem ver, ó, verifico, estou lendo a ata de audiência. A juíza falando. Verifique que o objeto da inicial não comporta uma defesa de 113 páginas. Só para fazer uma analogia, tá? Que vocês já pegaram isso, não já? Defesa de 30, 40, 50 folhas. E inicial também, já viram isso? Inicial de 30, 40, 50 folhas. Então, uma defesa, isso é só para mostrar, na verdade, essa quantidade, como está dissociada daquilo que a gente. Da modernidade. A gente não está falando tudo comunicação rápida, WhatsApp, e não sei o que, é tudo rápido, é tudo até resumido demais, concordam todos? Então, assim, então, o que constitui desrespeito ao Poder Judiciário, segundo o juiz. Tão abarrotado de processos, especialmente contra a empresa reclamada, em que o juiz precisa ter-se aos elementos realmente necessários ao deslinde da lide. Por outro lado, a arte de escrever importa também se saber condensar o que é realmente importante e útil ao leitor. No presente caso, ao advogado da parte contrária e ao julgador. Dessa forma, concedo a reclamada prazo de 5 dias para a reapresentação da defesa em no máximo 30 páginas, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Eu não estou dizendo se isso aí prevaleceu ou não prevaleceu, ou se é um absurdo, ou se eu vou recorrer. Não é nada disso. É só para mostrar que você, evidentemente, você quer ter, tanto na petição inicial quanto na defesa, você quer ter o juiz ao seu lado, no sentido de que ter a simpatia, pelo menos. E realmente, tirando uma situação muito assim, original, única, super diferente, o que não acontece no dia a dia, sejamos francos. O dia a dia, hora extra, 13º, férias, vínculo empregatício, insalubridade, periculosidade. Então, não comporta fazer uma coisa tão grande assim. Então, assim, toda hora assim, eu quero assim, estimular cada vez mais. Façam coisas simples, façam coisas reduzidas. Reduzido não quer dizer que é pior, não. Sintético não significa que é pior. Talvez seja a incapacidade de você poder reduzir em poucos termos, em poucas linhas, aquilo que você quer, aquilo que você realmente pretende. E qual é o meu medo? Às vezes são tantas folhas, que o próprio juiz já começa a ler em cruz, já começa a ler em linha. E nisso vai perder alguma coisa que realmente é importante. Esse é que é meu medo. Ficar escondido uma coisa relevante nessa tonelada de folhas. Marina, pode falar? Isso, eu queria falar. Professor, o que acontece? O pedido de assistência judiciária gratuita, tá? O que o senhor acha que a gente deve colocar, resumidamente? Porque eu tinha e eu tenho ainda na minha peça todo um retrocesso, todo um histórico, artigo Tira isso tudo, 92, Marina. Tira isso 98. tudo. Requer afirmando que a pessoa está juntando uma declaração de necessidade jurídica
provavelmente o teu cliente ganhava, à época, já Isso. talvez esteja desempregado, mas mesmo a época que ele estava trabalhando, ganhava menos que 40% do teto da Previdência, Da atualmente Previdência. dá os R$ 1.800, quase R$ 3.000. A maioria dos trabalhadores, diria eu, Uhum. recebe menos que isso. Então, são requisitos objetivos para você ter uma melhor chance de ter gratuidade de justiça. Não, eu O fazia histórico, todo o ninguém está histórico, inclusive, ligando. da Sim, mas ninguém está ligando ao inconstitucionalidade, histórico. do artigo, Marina, do ninguém está ligando parágrafo, para o histórico. 4º. Ninguém está ligando para isso. Ninguém está ligando para isso. Então você pode reduzir para caramba e poupa e tira aí 2, 3 folhas. Isso. Renan, e aí, Joseph, depois, então vai ser a última coisa da aula, conforme eu prometi, que eu trouxe aqui a decisão muito importante da SDI. Mas primeiro o Renan. Excelência, voltando aqui na ligação inverossímil que o senhor comentou, eu queria tentar conversar com o senhor o seguinte: o senhor não acredita que essa ligação inverossímil seja beneficiária para a empresa, para o reclamado? Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Trabalhador offshore, por exemplo, a gente sabe que o trabalhador offshore lá, o auxiliar de plataforma, aqueles caras que são peões mesmo, eles realmente trabalham de 6 às 10, às vezes, muitas das vezes. E eles chegam no escritório e falam que trabalham de 6 às 10. Colocamos na inicial, 6 às 10, independente. Só que cai nessa alegação inverossímil. A empresa, por si só, nem junta ponto, não leva testemunha, nem nada. A gente tem lá a prova do depoimento pessoal do reclamante, mais a prova do depoimento de uma ou duas testemunhas. Contra nem ponto e nem testemunha da outra parte. A gente ainda continua, tipo, o senhor acredita que continua sendo uma alegação inverossímil e sendo improcedente? Não, vai depender de cada um. Como é uma coisa muito pessoal, por acaso você está trazendo uma coisa específica de offshore, que eles têm uma deficiência muito grande, que eu não sei porquê, na questão da manutenção dos pontos. Mas se o ponto fosse apresentado, também ia dizer que aquele ponto não representa a realidade. Então, a verdade mesmo, eu não sei. Só sei que offshore, eles trabalham em turno. Então, eu tenho dificuldade, mas é o seguinte, olha, um turno de 12 horas é seguido por outro de 12 horas, eles trabalham 14 por 14, aquela situação. Eu tenho muita dificuldade, porque se eu digo fazer uma hora extra ou outra, ninguém é tão inocente de achar. Mas é porque, às vezes, especificamente alguns escritórios colocam assim, olha, o meu, eu trabalhava 16 horas, fazia as 12, fazia mais 4 horas extras todo dia. Então, repare, se eu fazia 16 horas, significa que o outro turno fazia só 8 horas, né? Porque só tem 24 horas o dia. 16 mais 8 dá 24. Então, ninguém pensou em. Então, o pessoal do turno seguinte também fica até mais tarde, você chega mais tarde porque o pessoal te rendeu mais tarde. Assim, então eu não tenho muita explicação. Eu já assisti a situação lá do tribunal que foi considerado inverossímil. Agora, especificamente, às vezes, por exemplo, essas 4 horas foi considerado inverossímil. E já havia até as 4 horas serem consideradas, apesar de todo mundo ficar muito na dúvida, mas porque não foi juntado o cartão. Não porque tenham dito e abraçado essa jornada, não. E as empresas de offshore reclamando, dizendo o seguinte: ó, a gente faz, não vamos ficar também falando aqui que não tem hora extra, porque tem hora extra. Ninguém é tão bobinho de achar que não, mas não nessa quantidade tão grande todo dia. A não ser que acontecesse uma situação, entendeu? Porque às vezes o advogado na instrução, se acontecesse um incêndio, meu irmão, se acontecesse um incêndio, era para todo mundo trabalhar, não interessa o horário, entendeu? Ou tá pegando fogo, não, acabou meu horário, eu vou ficar aqui sentado aqui esperando. Então não adianta você ficar trabalhando com apocalíptico. Então, assim, especificamente, mas aí eu acho que vai muito do pessoal. Vai muito de cada pessoa. Então, entendeu? Mas no máximo que eu senti nesse julgamento, por exemplo, não é que as pessoas estavam muito simpáticas essa jornada de mais 4 horas além das 12, não. E sim por conta dessa questão da falta do ponto, que realmente um processo lá não tinha juntado, no outro juntou, mas juntou 2 ou 3 meses só, e mesmo assim um ponto esquisitão. Bom, e aí, Joseph, para falar para você e terminando a aula, é aquela questão que eu falei, desculpe, não era no slide seguinte, passou bastante PowerPoint. Mas se nós temos estimativa de valor, tem que fazer liquidação mesmo do pedido. Ou seja, lembra aquilo que eu falei a tese? Se o valor que você coloca na petição inicial é vinculante, ou seja, no máximo é aquilo, é um limitador ou não. Então, pessoal, pela primeira vez, nesse recurso de revista em embarque, tá aí 5553, 2021, 509, 0024, julgado recentemente, o TST
impasse ficou pela SDI. Atenção, foi agora, fevereiro de 2024. Não é por turma, não, tá? Porque cada turma pensou de uma forma diferente e tinha julgamento diferente. Agora é da SDI, quando há justamente divergência entre as turmas. Então, que esse valor não é limitante. Não é, entendeu? Ou seja, pode, na hora de fazer o cálculo, confeccionar o cálculo, ultrapassar aquele valor. Agora, novamente, eu acho que isso não se aplica ao dano moral. Lembra aquilo que eu falei? Para ser coerente com o que eu falei? O dano moral você tem que pedir o quanto você quer. Então, essa é uma informação importante que pode ser usado aí, uma réplica, né? Não precisa também, Marina, ficar se adiantando, eu já quero dizer que é só vinculante, causa. Não há necessidade disso, porque às vezes a parte não fala nada. E se não fala nada, não tem problema. Mesmo assim, Renan, já vi vários juízes, você deve ter visto também, ó, fica limitado ao valor que foi pedido. Em recurso, é muito comum chegar no tribunal isso, o tribunal reforma. Toda tranquilidade. Mais ainda agora. Mais ainda, te dou mais um argumento, e para todos vocês, um eventual recurso, que nem é a minha matéria. Foi petição inicial, estou em recurso. Tá bom? Então, pessoal, com isso aí, a gente vai terminologia jurídica, vai ser o primeiro tópico da próxima aula, tá?